ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja abundante na sua vida e inunde o seu lar. Que bom este nosso reencontro para a adoração, exaltação e glorificação do nome do nosso Deus. Que bom te rever para adorar e cultuar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sejam todos vocês muito bem-vindos nesse dia 19, neste domingo, primeiro dia da semana. O Senhor nos deu vitória sobre a semana que se passou e está nos presenteando esta nova semana. No primeiro dia em que juntos, unidos e reunidos, desde o período da manhã, desde o amanhecer, nós estamos, como todos os dias, o adorando. Mas hoje, de forma coletiva, como igreja, nós estamos adorando ao nosso Senhor e começamos a fazer na escola bíblica dominical. E hoje nós temos um motivo a mais para nos alegrarmos. E este motivo é porque nós temos a honrosa presença e participação especial do nosso pastor presidente, pastor Heber Mesquita, da Igreja Batista Sinai, a nossa igreja mãe. E o pastor então vai trazer uma palavra de abertura e uma saudação a todos os amados. Vamos então ouvir o nosso amado irmão, pastor Heber Mesquita. Amados irmãos, que privilégio poder estar aqui com você nesta hora. Esse é um momento sublime. Eu imagino tantas pessoas conectadas de sua casa, com a família ou sozinhos, participando desse culto. Nós queremos agradecer a Deus por esse novo dia e por essa nova semana. Para mim é um privilégio fazer a abertura desse culto
e saudar cada um dos irmãos num tempo tão difícil, que nós estamos há tanto tempo sem nos vermos fisicamente, sem o abraço, sem a comunhão tão presente, tão necessária na vida da igreja. Mas tem sido um testemunho maravilhoso saber que os irmãos, apesar de todas as adversidades, continuam reunindo suas famílias e continuam exaltando ao Senhor, tendo a sua fé provada, é claro, num momento como esse. Quero saudar os irmãos dessas ilhas e dessas comunidades, os irmãos de Itiúca, os irmãos de Tapuias, os irmãos de Cairu, os irmãos de todas as demais regiões e você que de qualquer outra parte do mundo tem acesso a essa transmissão. Que em nome de Jesus você seja abençoado, que tudo que acontecer no culto desta noite glorifique a Deus e venha impactar a sua vida. Sei que esse não é o momento para assistir um culto. Mesmo você estando do outro lado da tela, nós acreditamos que esse é um momento de conectividade. Cada crente em Cristo Jesus está diante do Senhor para esse momento de adoração. Então você não está assistindo um culto, você está oferecendo um culto a Deus. Que bom que apesar das lutas que nós temos passado, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero, nesse momento, lembrar um texto muito importante. Salmo 90, o verso 16 e 17, que é um trecho final da oração de Moisés, quando ele diz: apareça a tua obra aos teus servos, apareça a tua glória aos seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que esse seja um tempo da revelação das obras de Deus sobre os seus servos. Que esse seja um tempo da revelação da glória de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, e que o Senhor continue confirmando o trabalho de suas mãos. Eu quero convidar você para orarmos, para que o Senhor seja exaltado neste dia, seja exaltado nesta hora, no início dessa semana, quando estamos reunidos aqui para buscar a sua presença. Pai, nós queremos agradecer e engrandecer ao Senhor por um dia a mais que nós estamos vivendo. Nós pedimos a tua boa mão sobre nós. Pedimos, Senhor, o fluir da tua graça sobre a tua igreja. Que as forças do teu povo sejam renovadas. Que o teu nome seja bendito para todo o sempre. Tu és o Deus que governa sobre o universo. Nada do que está acontecendo no mundo pode surpreender o nosso Deus. Estamos firmes, estamos confiados de que o Senhor está à nossa frente. E nós vamos atravessar esse momento com novas experiências, com novos aprendizados. Esse tem sido um momento onde a nossa fé está sendo provada, mas em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque a tua bondade se estende de geração em geração e a tua mão está sobre nós. Eu oro pedindo, ó Deus, que o Senhor conforte cada coração, os que estão com medo, os que estão aflitos ou desanimados, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença traga renovo a todo o coração. Traga, Senhor, fortalecimento para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Prossigamos, pois, exaltando, louvando e bendizendo ao Senhor, porque Ele é digno. Então, sejam todos bem-vindos a esta hora de adoração. Adoremos ao Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Muito obrigado, pastor Heber, por esta palavra tão abençoadora, pela saudação às nossas congregações. Deus continue abençoando ao Senhor, o ministério e a família. Nós estamos
felizes com esta participação e queremos, nessa hora, irmos ao nosso tempo, ou seguirmos o tempo de adoração, onde por meio da mensagem cantada nós celebramos ao nosso Deus. Eu quero ler antes o Salmo 100, e que diz assim, na palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. É isso que diz o Salmo 100, no verso 1 e no verso 2. Vamos agora celebrar o Senhor com alegria e nos apresentar diante do Senhor como igreja com cânticos. Vamos então à nossa celebração, vamos ao nosso momento de mensagem cantada. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar fazendo isso, celebrando ao Senhor com alegria. E nós chegamos no nosso momento ou tempo de confissão e intercessão. E eu quero convidar todos os amados a folhear a sua Bíblia até a primeira carta de João, lá no finzinho, já perto de Apocalipse, no finzinho da Bíblia, 1 João no capítulo 8, o verso 8 e o verso 9. Antes de orar, antes de interceder por você e com você, está em oração, eu quero ler esse texto que diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É tempo de confissão, é tempo de intercessão, e no conforto do seu lar, eu quero convidá-lo, quero convidá-la a ficar muito à vontade. Se é seu desejo ajoelhar-se, que você faça. Mas se você prefere permanecer sentado ou colocar-se de pé, fique muito à vontade. Mas o meu convite a você, o meu apelo a você é que a sua postura diante de Deus, a postura do seu coração, a sua postura espiritual, seja de reverência, seja de submissão, seja de humilhação, porque nós vamos erguer a voz ao Deus Criador de todo o universo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus onisciente, onipresente e onipotente.
E é diante dele que vamos abrir o coração e confessar e orar. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, louvado, exaltado, glorificado, bendito seja hoje e sempre e para sempre o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de nesta hora cultuarmos a Ti. De nesta hora, como igreja, como irmãos, unidos no mesmo Espírito, unidos no amor de Cristo, erguer a nossa voz em adoração. E neste momento em particular, abrir o nosso coração, não só para Te exaltar, mas para confessar. Confessar, Senhor, os nossos erros, confessar os nossos escorregos, confessar os nossos pecados e suplicar a Ti por aqueles que não têm tido força para vencer os pecados. Pai, conscientiza-nos de que em nós não há a força, o poder e a competência de vencer o pecado. Ajuda-nos a compreender que isto está em Ti. E ajuda-nos, Senhor, como nós estamos, a nos derramar diante da Tua face, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo o nosso pecado e a merecida condenação, para que a graça do Senhor superabunde, onde abunda hoje o pecado, para que possamos verbalizar onde abundou o pecado. Ajuda, Senhor, aqueles que têm pecado de estimação, que gostam daquele pecado prazeroso ou vantajoso. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos que estão assim escravizados. Tenha misericórdia daqueles que têm tentado enganar as suas mentes, que têm tentado enganar a si, porque não tem como enganar a mais ninguém, tentando compensar pecados, tentando justificar pecados. Por favor, Senhor, por favor, só com uma rendição genuína a Ti, é que o Espírito, inundando o nosso ser, a nossa consciência, conduzida pelo Espírito, vai discernir com clareza tudo que não Te agrada, tudo que é desobediência, tudo que é pecado. E nós, com o Teu auxílio, na força do Senhor, conseguimos então vencer. Ajuda, Senhor, por favor. Mas nós também queremos Te pedir pelos amados irmãos que estão enfrentando nesta hora dificuldades, pedir pelos amados irmãos que estão em recuperação cirúrgicas, pedir pelo pequeno Davi, que fez aquela cirurgia dos lábios laporinos. Deus, que a Tua mão, que conduziu os médicos, conclua esta obra grandiosa de misericórdia, mas que não só o corpo físico de Davizinho seja restaurado, mas que o coraçãozinho dele venha a ser plenamente do Senhor, consagrado a Ti. Não só dele, mas de toda a sua casa. E que esta casa interceda pela família, para que o Senhor use de misericórdia e salve vidas após vidas. Por favor, Senhor, ser com os nossos amados irmãos que têm enfermidades crônicas. Deus, que não seja o nosso coração arrogante a reivindicar do Senhor, o exigir do Senhor aquilo que o Senhor não tem para nós. Aquilo que o Senhor não prometeu para nós nesta terra, neste mundo, nesta vida. Mas que o nosso coração seja
contente e satisfeito e viva em grande gozo pela promessa infalível da glória eterna, da paz eterna, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, que nós já começamos a gozar não no corpo, mas especialmente no Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser misericordiosos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser piedosos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser instrumento em Tuas mãos para abençoar vidas. Para que por meio da nossa vida o Senhor salve vidas. Por favor, Senhor, nós queremos ser um canal de bênção, não de maldição. É assim que nós oramos, pedindo a Tua direção para o culto que se segue. E tudo isso nós oramos gratos a Ti, em nome e para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mais uma vez a um tempo de adoração por meio da mensagem cantada. E faça dessa mensagem uma extensão da oração que agora você ainda faz. Vamos então a esse tempo de adoração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. É uma verdadeira oração e é fervente esta oração em nossos corações. E nós precisamos aprender exatamente isso. Colocar tudo nas mãos do Senhor. E só assim nós vamos usufruir, conhecer e ver o seu poder. Nós agora chegamos ao nosso tempo de dedicação de vidas e bens. E quem vai fazer esse momento, quem vai fazer essa oração é o nosso amado irmão Bruno. Então vamos ouvir o nosso amado irmão Bruno nesta hora. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja amada. Nesse momento vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 116, no versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. E o que daremos ao Senhor? O que temos de dar é a nossa vida no altar do Senhor a cada dia, e nós possamos dedicar sempre na obra do Senhor. Vamos estar assim orando pelos dizimistas, pelo aquele que oferta, pelo aquele que dedica a sua vida à obra do Senhor. Pai santo e querido e amado, nós louvamos ao Senhor por essa noite abençoada. Nós louvamos a Ti, ó Senhor Deus, por todo aquele, ó Senhor Deus, que continua fiel à Tua palavra, aquele, ó Senhor Deus, que dá com alegria aquilo que pertence a Ti. Que nós possamos dar por inteiro a nossa vida diante do Senhor. Que a nossa vida, ó Senhor Deus, possa ser de prestação continuada na Tua obra. Que nós possamos valorizar a cada dia o sangue que foi derramado ali na cruz. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, ó Senhor Deus, ali em Itapuias. Abençoa a Tua igreja ali em Tiúca. Que os amados irmãos se sintam abraçados pela Igreja Batista em Cairu. Continuas abençoando hoje e sempre. É que nós rogamos a Ti e Te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amado irmão Bruno, muito obrigado pela sua oração. Muito obrigado pela sua contribuição efetiva e continuada que tem tanto nos abençoado. Nós agora vamos nos preparar para a exposição da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 21 ao 41, como estamos fazendo de forma sistemática. Temos hoje uma mensagem intensa, muito intensa. Você vai precisar de papel, você vai precisar de caneta, você vai precisar de muita atenção para que você não perca os nuances da exposição e tudo que Deus tem para falar aos nossos corações no dia de hoje. Mas antes vamos preparar não só os materiais, mas mais um pouco o nosso coração para este momento. Por isso nós vamos primeiro a uma mensagem cantada antes da exposição da palavra. Vamos então à mensagem cantada nesta hora. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi anunciado, nós agora vamos à exposição da palavra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 21 ao verso 41. Mas antes nós vamos orar
e pedir ao Senhor a sua iluminação. Vamos então fazer nesta hora. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo teu infinito e insondável amor. Nós pedimos nesta hora, em nome de Jesus, que sobre nós venha a iluminação do teu Santo Espírito e a condução do mesmo, para que a eficiência, para que a tua palavra seja comunicada com clareza, para que Cristo Jesus seja o centro verdadeiramente desta exposição e que os corações possam ser inundados, Pai, pela tua misericórdia, para que neste dia vidas sejam alcançadas e novos nomes sejam revelados como servos do Senhor. Por favor, Deus, nós somos limitados e sem o teu auxílio nós vamos impedir a igreja de ouvir a tua voz. Por isso nós suplicamos por misericórdia e pela direção do Senhor, para que possamos todos ouvir a tua voz com clareza. Fala conosco, Senhor, esta é a minha petição. Por favor, fala conosco. Em nome de Jesus é que oro a ti. Amém. Glória seja dada ao nome do Rei. Nós queremos, nessa hora, ler o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 41, e assim diz a palavra do Senhor. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação, por escrito: o Rei dos Judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, perdão, salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo? Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a uma haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. E vendo-o expirar, assim o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele
para Jerusalém. Nós, enfim, estamos nesse nosso momento de exposição. A nossa proposição não poderia ser outra. O Rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. Não podemos dizer que temos um simples acontecimento. Não temos aqui um acontecimento casual. Não é uma obra do acaso. Não é alguém que estava no lugar errado e na hora errada. Nós temos a culminância de uma obra inimaginável, uma obra divina e extraordinária. O sobrenatural está aqui neste texto narrado acontecendo. O que aqui vemos é o cumprimento das Escrituras profetizadas em Gênesis 3,15, Salmos 22, Isaías 53, assim como está dito em Lucas 24, a partir do verso 25, Lucas 24, a partir do verso 25 até o 27, Jesus caminhando com os discípulos depois de ressurreto, depois que ressuscitou dentre os mortos, ao caminho de Emaús, no caminho de Emaús, ele assim exorta-os e diz: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e 25, então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Jesus fez uma exposição de todas as Escrituras, desde o Pentateuco até aquele momento, todos os escritos que registrava e anunciava acerca dele. Como disse, nós desde Gênesis, e hoje nós vamos de Gênesis a Apocalipse, porque de Gênesis a Apocalipse anuncia esse momento e fala dessa obra gloriosa e grandiosa. Nós temos aqui a culminância do tema central de João Marcos. Em Marcos 10, 45, nós temos aqui a culminância do ministério de Jesus Cristo, o cumprimento da sua missão e o cerne do Evangelho de João Marcos. O tema central do Evangelho de João Marcos está no capítulo 10, no versículo 45. Se você volta um pouco comigo, você vai ver no 10, 45 que texto tremendo, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, e isso se aplica a nós, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O dar a vida em resgate só se aplica a Ele, é uma obra que só compete a Ele. Mas aqui nós temos então o centro do Evangelho de Marcos, o tema central, a obra da redenção, a doação de Cristo Jesus. Por isso o Rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. E nós então dividimos esta mensagem em 3 pontos para facilitar, dinamizar e nos dar condição de compreensão, e esperando em Deus que consigamos vencê-la. Primeiro ponto, a crucificação do Rei. O segundo ponto, a intercessão do Rei. E o terceiro e último ponto é a entrega e a consumação da obra do Rei. Vamos então ao primeiro ponto, a crucificação do Rei. Nós trabalhamos então do verso 21 ao verso 25 essa ideia. No verso 21, nós temos assim dito: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Temos alguns motivos para que essas coisas acontecessem. Um dos motivos é por causa do intenso sofrimento, espancamento e por ter suas forças minadas. É interessante observarmos que Jesus era inocente e o castigo da crucificação era só para culpados,
e condenados de graves crimes, que tinham de carregar a trave da sua cruz até o lugar da crucificação. As Escrituras comprovam que Jesus é inocente, como disse o próprio Pilatos, e nós podemos ver isso registrado em Lucas. Logo no final aqui de Lucas, no julgamento, enquanto Jesus está sofrendo julgamento, o Pilatos ele vai fazer essa declaração. Jesus está perante Pilatos, e quando ele perante Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes, verso 13 do capítulo 23, aí vamos, e disse-lhes, vós me apresentais este homem como um agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta a nós, ele não fez coisa alguma digna de morte. Então, do verso 13 ao verso 15, Pilatos declara Jesus endossado pelo rei Herodes inocente. Mas Jesus assumiu a minha e a sua culpa, o meu e o seu crime, o meu e o seu pecado. Por isso ele tomou sobre si a nossa cruz e carregou a cruz, mas ele foi declarado inocente. O texto diz que ele foi ajudado. Verso 21. Talvez por ser inocente, os romanos então permitiram. Talvez pelo desgaste, por reconhecer o quanto ele foi minado nas suas energias, o quanto ele foi pisado, castigado, espancado, surrado ao extremo. Talvez por isso eles permitiram. Os romanos lhe permitiu a ajuda. É muito simbólico esse fato de ter um transeunte carregando a cruz com Jesus. Numa perspectiva bíblica, ele era o culpado. Ele era o culpado. Esse transeunte, ele não é um inocente. Numa perspectiva bíblica, não. Numa perspectiva bíblica, ele é culpado. Quem vai declarar isso? Malaquias. Ou Miqueias, melhor dizendo. No livro de Miqueias, no capítulo 7 do livro de Miqueias, nós vamos ter então essa declaração. Ele é culpado. Assim como eu e você. Miqueias 7, verso 2. O homem impiedoso foi aniquilado da terra. Não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue. Não há um justo sequer entre os homens. Em Romanos também nós vamos ter esta declaração no livro de Romanos, no capítulo, logo no seu início, no capítulo 3, no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, assim está dito. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E o verso 23, na parte A, não é diferente. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que nós temos em Miqueias, em Romanos. Então esse transeunte, esse homem que passa, esse homem que é convidado e é lhe dado nome Simão de Cirene, pai de Rufo, pai de certamente um crente. Paulo cita ele. Este homem é convidado a carregar a cruz de Jesus, coisa inédita, coisa que não acontecia, porque cada criminoso condenado à morte de cruz, ele levava a sua cruz, mas nós temos ali um inocente, e é simbólico quando esse homem toma sobre si a cruz que não é de Jesus. Por isso eu digo que numa perspectiva bíblica, ele não era inocente, como diz os evangelhos, aquela cruz, na verdade, era dele. Por isso as Escrituras dizem em Marcos 8,34,
E está lá no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 34 do Evangelho de Marcos, assim está. E, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é simbólico tomar a cruz aqui, não é carregar uma cruz nas costas como fez Jesus. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Os versos 22 a 23, especialmente o versículo 22, é uma evidência. Nós temos aqui uma evidência interna, uma evidência dentro do próprio livro, do público-alvo para quem estava sendo escrito o Evangelho. Os primeiros leitores, crentes gentios em Roma, e nós já falamos disso. Todas as vezes que se pronunciava uma palavra que não era grega, ou se falava de uma cultura que não era grega, havia a preocupação de João Marcos de explicar o significado. E isso é uma evidência interna de que o público não era um público judeu. Ele não estava escrevendo para os seus patriotas, ele estava escrevendo para os seus irmãos em Cristo, mas gentios em Roma, que ora sofria grande perseguição. No versículo 23 diz que deram a ele vinho com mirra para aliviar o sofrimento. Eles usavam isso quando iam crucificar as pessoas para aliviar a dor e o sofrimento. Eles davam vinho com mirra e as pessoas bebiam, e assim foi feito com Jesus. Ofereceram a Jesus vinho com mirra, mas ele não aceitou. E o entendimento do porquê ele não aceitou, nós vamos ter em João, no capítulo 18 do Evangelho de João, no verso 11, capítulo 18, versículo 11 do Evangelho de João. Assim Jesus disse, mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Quando ele está sendo então no Getsemane preso, ele diz: põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? O cálice de sofrimento, o cálice de amargura, mas estavam tentando aliviar o cálice, ele não aceitou. Ele não aceitou essa oferta. Nos versículos 24 e 25, temos o cumprimento do Salmo 22, do 16 ao 18. O verso 25 diz que às 9 da manhã ele foi crucificado. Vamos olhar para o verso 24 e 25. Diz assim: então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. E nós temos então o cumprimento aqui do Salmo 22, que é um salmo messiânico. E aqui nós temos uma curiosidade. Os salmos eles foram compilados ou organizados. Fechou-se os salmos no século 3 a.C. Mas nós temos grandes salmistas como Davi, o rei Davi, como Salomão, o rei Salomão, seu filho. E isso data de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Olha quando foi profetizado acerca do Messias. E esse salmo é um salmo de Davi, então a gente tem um tempo de entre 900 a 1000 anos, 950 a 1000 anos, distantes antes da chegada do Cristo de Deus. E Davi, num salmo, profetizou. Olha o que ele diz nesse salmo, nos versos 16 ao 18. Davi diz assim: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar. Verso 18, repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. O que nós estamos vendo aqui está no verso 24. É o cumprimento, uma profecia de quase 1000 anos acontecendo. Então o crucificaram
e repartiram entre si suas roupas e tiraram sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E para crucificar, o que foi que fizeram? Verso 16, na parte B, perfuraram minhas mãos e os pés. Crucificação. E versículo 25 diz que isso foi 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ele foi crucificado. Verso 25. Era a hora terceira. A hora terceira é 9 horas da manhã. Meus irmãos, pense que intenso sofrimento. Agora nós temos uma curiosidade. Mais ou menos às 9 horas da manhã é que houve a descida do Espírito Santo no livro de Atos, no capítulo 2, verso 15. Você consulta o capítulo 2, verso 15 do livro de Atos e você vai ver que está dito que neste horário, às 9 da manhã, o Espírito desceu e disseram: esses homens estão bêbados. E Pedro então toma a frente, toma a palavra juntamente com os outros e diz: é cedo demais, são 9 horas ainda da manhã. Isso nos dá uma dimensão do quanto ele sofreu. Ele passou a noite em claro, ele foi orar. Ele sai da ceia. Nós estamos aqui, irmãos, não é em uma semana de acontecimento. Nós estamos em um dia, é sexta-feira. É a sexta, conhecida Sexta da Paixão. Ele sai da celebração da Páscoa, institui a ceia, vai para o Getsemane, ora com os seus. E no escuro chega o traidor. E ele ali é preso e começa todo o terror, a tormenta, a tortura, todo o sofrimento. E agora ele está, daquele momento em diante, sem comer, sem beber e a sofrer. E a sofrer. É intenso o sofrimento. 6 da manhã levaram ele para apresentar ao governador Pilatos. 3 horas depois, 9 horas da manhã, ele já está crucificado. Foi um intenso sofrimento. Tudo muito rápido, uma pressão rápida, um terror que aconteceu. Desde a madrugada, ele está sofrendo toda essa pressão, toda essa cruel pressão. O rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. E agora ele está crucificado. Por isso nós vamos ao segundo ponto. A intercessão do rei. E isso compreende os versos 26 ao verso 32, é o que nós vamos agora olhar e trabalhar. Versículo 36, a sua acusação está lá sobre a sua cabeça, na cruz. Acima dele estava a sua acusação, por escrito, o rei dos judeus. Essa é a tônica máxima. É aqui que o governador dá ênfase e manda escrever em 3 idiomas a sua maior acusação, porque eles assim apontaram. Ele se diz ser rei. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: eu sou, eu vim para isso. E lá ele botou: rei dos judeus. Esse era o crime dele. Essa era a sua acusação. Uma verdade não tão limitada quanto essa placa. Ele é o rei sobre tudo e todos, não só sobre os judeus. O verso 27 é a explicação, está explicado no verso 28, que refere-se a Isaías 53. Olha o verso 27, que está explicado no verso 28. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E nós temos batido nessa tecla. O 28 explica: e cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. Então o verso 27 é declarado e o verso 28 diz: é para que se cumprisse as escrituras. E essas escrituras onde estão? Isaías 53. Livro de Isaías, no capítulo 53, o
profeta messiânico, 750 anos aproximadamente antes de Jesus, ele profetiza, é tremendo a palavra de Deus, ele profetiza no verso 12, na parte B do verso 12, ele diz assim, Isaías, vamos ler o verso 12 todo. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós temos o que é que está sendo explicado. Verso 27, também crucificaram com ele dois, um à direita e outro à esquerda. Verso 28 explica, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado com os transgressores. Isaías 53 é que diz isso, a escritura em Isaías 53. Vocês percebem, irmãos, que nós temos trabalhado e declarado, e nós temos ensinado e mostrado que as escrituras vão se cumprir, a palavra de Deus ela se cumpre porque ela é a verdade. Davi profetiza, Davi é profeta. Davi é um rei profeta que profetiza em Salmos, aproximadamente 1000 anos antes de tudo acontecer. Por meio do Espírito, Isaías da mesma maneira, 750 anos aproximadamente antes dos acontecimentos. E agora está acontecendo, de fato e de verdade. Lucas, no capítulo 23, revela o seu coração, ou o coração misericordioso do Senhor, em relação ao feito da crucificação e escárnio, que é também revelado ou profetizado em Isaías 53, no mesmo versículo 12, porque ele intercedeu pelos seus transgressores. Olha o que diz Lucas. Lucas é o correlato, nós temos o correlato dos evangelhos, ou seja, a revelação da Bíblia pela Bíblia, no capítulo 23, 27 e 18 de João. A partir desses capítulos 18, 19 e 20, nós vamos ter então tudo que está declarado em Marcos 15. Nós vamos ter nesses evangelhos, 4 evangelhos tratam do assunto com riquezas de detalhes diferentes. Então Lucas, no verso 23, no capítulo 23, no versículo 33, está dito assim, 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre eles. Isaías 53 é o que nós temos aqui. Então Lucas revela um coração misericordioso em relação ao feito daqueles que o crucificavam e escarnecia, que se transforma em perdão e salvação para um dos malfeitores. No verso 39 do mesmo capítulo de Lucas, nós vamos ver esse perdão. No 39 diz, então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo, tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ele recebeu o perdão do Senhor naquele momento. E Isaías, como nós vimos, 53, 12, também vai falar sobre... Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá os despojos dos poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, entre os ladrões na crucificação. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele não levou o pecado de todos, isso é muito importante, ele levou o pecado de muitos.
Porque o rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. E são os que creem o pecado de muitos, e ele intercedeu pelos transgressores, ele intercedeu pelos que escarneciam, e ele intercede e salva um daqueles criminosos. Porque há perdão para todos. O único perdão que não tem pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós já trabalhamos isso. O Salmo 22, o Salmo messiânico, versículo 6 ao verso 8, compreende os versículos 29 ao 32 do Evangelho de Marcos. Compreende essa porção. Olha o que vai dizer esse Salmo 22, nos versos 6 ao verso 8. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Isso compreende essa profecia de Davi. Ela compreende os versos 29 a 32 de Marcos 15. 29 a 32 de Marcos 15 diz: e os que passavam insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando dele diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Verso 32, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Há uma perspectiva de reino distorcida em relação aos versos 29 e 32. Jesus não veio só para curar e operar grandes milagres. Ele veio especialmente para pregar o Evangelho, pagar o preço do pecado, aplacar a ira de Deus, o Pai. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os milagres eram só para atestar, autenticar a sua messianidade, nada mais. Só para declarar e provar que ele era o Cristo, a autoridade sobre as enfermidades, a autoridade sobre as forças da natureza, a autoridade sobre os demônios. A sua autoridade sobre é para atestar, autenticar que ele é o Cristo de Deus. É para isso. Ele não veio para fazer e viver fazendo isso. Não. Aqui temos uma inversão do ensino e da perspectiva do Evangelho. Muitos hoje vivem em busca de milagres e prodígios, enquanto a palavra diz que o justo vive pela fé. Nós precisamos crer para ver, não ver para, entre aspas, quem sabe crer. Nós precisamos ser felizes. Olha o que diz o Evangelho de João, um correlato, capítulo 20 do Evangelho de João. Olha o que está dito, vocês conhecem certamente esse acontecimento a partir do verso 24 do Evangelho de João ao 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste e crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Sejamos nós felizes. Bem-aventurado é feliz.
Romanos, no capítulo 1, logo aqui à frente, capítulo 1 de Romanos, no verso 17 do capítulo 1, diz: pois o justo de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Há uma distorção, uma grande distorção. Por isso o rei serve e dá sua vida em resgate de muitos. Nós vamos então ao terceiro e último ponto: a entrega e a consumação da obra do rei. Compreende os versos 33 ao verso 39. Muito embora a gente foi até o 41, porque a perícope se fecha no 41. Mas nós vamos trabalhar do verso 33 agora ao verso 39 desta perícope. Versículo 33, na parte A. Ele já tem um enunciado muito relevante, mas nós queremos trabalhar ele todo. Enquanto os homens queriam ver um sinal para crer, o universo estava de luto. Olha o verso 33, o que vai dizer: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E eu repito, enquanto os homens queriam ver um sinal para crer, o universo estava de luto, gritando em alto e bom som: esse é de fato o Cristo de Deus, o Rei, não só dos judeus, como diz a inscrição sobre a cruz, no verso 26, mas de tudo e sobre todos. Porém, esse e outros sinais, graças a Deus, não passaram desapercebidos por todos. Muitos perceberam esses sinais. Não foram todos que o deixaram passar desapercebido. Versículo 34. Jesus faz um questionamento retórico. E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais uma prova interna do público-alvo. E ele então explica que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Nós já sabemos o que se trata essa explicação. O público-alvo não falava o hebraico nem o aramaico. Jesus aqui ele faz um questionamento retórico. E ele está citando o Salmo 22, que nós vamos visitar Salmo 22 e Isaías 53 com constância, porque é aqui que está a profecia concentrada desse evento, de forma mais concentrada. Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando faz essa pergunta retórica, essa pergunta de agonia, de angústia e dor, ele está citando o Salmo de Davi. Ele está citando a profecia. Jesus sente a separação do Pai, não uma separação real, pois a Trindade jamais se divide, mas uma separação legal. Ele carrega agora o pecado de todos os arrependidos, de todos os que creem. O meu pecado, o seu pecado, você que crê, você que creu e você que vai crer hoje, você que vai se render hoje, é o meu e o seu pecado que ele está carregando, e por isso há essa separação legal, não real. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo jamais se separam. Eles estavam como quem esperava ver algo sobrenatural no verso 35 e 36. Quando Jesus exclama, o verso 35 e 36 traz essa ideia. Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. É como se eles quisessem ver um espetáculo. E eles pegam então o vinagre, verso 35, verso 36, então um deles correu e solpou uma esponja em vinagre e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. É como se eles quisessem ver espetáculo, ou ver uma cena, algo sobrenatural. Havia uma expectativa muito grande. E muito provavelmente o vinagre, essa bebida ajudava de alguma forma as pessoas resistirem,
permanecerem. Alguns dizem que isso era para que essas pessoas não morressem logo e continuassem sofrendo muito, para que servisse de modelo para outros criminosos e houvesse então um recuo, uma desistência da prática. Então eles vão dar a Jesus, certamente na expectativa de Jesus então resistir mais, permanecer vivo, porque eles queriam ver Elias, era isso que eles imaginavam, foi o que eles pensavam. Mas Jesus, ele está exclamando, o Salmo, é o que está na verdade no Salmo 69, 21. Também um salmo messiânico. Salmo 69, versículo 21, olha o que está dito. Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Pode ser que queriam vê-lo vivo mais um pouco, para contemplar então a chegada do profeta, o grande profeta de Israel, o profeta Elias. Verso 37 ao 39, nós temos aqui um fato histórico pontual da missão do rei. 37 ao 39. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele, disse: é verdade, este homem era filho de Deus. Então nós temos aqui um fato histórico pontual da vida dele. Nós temos aqui a culminância do tema central de João Marcos. Em Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Nós temos aqui a culminância do ministério de Jesus Cristo, como já dissemos no começo. O cumprimento da sua missão. Ele expirou, ele morreu. E o cerne do Evangelho de João Marcos, que é o tema central, que está no capítulo 10, no verso 45. Aqui também temos a consumação de Gênesis 3,15. A cabeça da serpente na cruz é esmagada. Gênesis 3,15, perdão, eu citei 20, Gênesis capítulo 3, verso 15, nós vamos ter essa profecia. 3,15 de Gênesis diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar do Senhor está ferido, é o dano causado, simboliza um dano causado, mas a cabeça da serpente está esmagada, o seu poder está exterminado, ele foi vencido na cruz, a serpente, a cabeça da serpente foi ali esmagada. Na crucificação e morte de Jesus Cristo, Deus mostra o seu amor e a sua justiça. Na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus mostra o seu amor e a sua justiça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós temos em João 3,16. Amor de Deus revelado aqui. Ezequiel, no capítulo 18, de Ezequiel, no verso 20. 18, 20 de Ezequiel. Aquele que pecar, esse morrerá. É o que diz as Escrituras, aquele que pecar, esse morrerá. Mas Romanos 3, 23, vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Gênesis vai nos dizer isso, no capítulo 3, também. E Romanos 3 e Romanos 6, vai falar da graça. 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então na cruz e na morte de Jesus Cristo, Deus mostra o seu amor e a sua justiça.
os versos 37, vamos explicar mais à frente, diz que ele deu um alto brado. É isso que o verso 37 diz, mas Jesus dando um alto brado, expirou. Ele deu um brado e morreu. O que Jesus declarou no alto brado? O que ele disse aqui neste alto brado? Evangelho de João, capítulo 19, revela para nós. O que é que Jesus disse? Versículo 28 do capítulo 19 do Evangelho de João, até o 30 vai dizer, tendo assim falado, Jesus seguiu, estou em Lucas, perdão, João capítulo 19, verso 28. Eu estava em Lucas. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de esopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João diz o que ele falou e o que aconteceu. João Marcos diz que ele deu um brado e expirou. Mas João já traz explicado em detalhes que brado foi esse, o que foi que ele disse. Havendo provado o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, morreu. É a mesma cena narrada com perspectivas e detalhes diferentes. Então o que foi que Jesus disse? Está consumado. João narra esse momento com detalhes importantíssimos. Ele está revelando para nós o que Jesus disse. Jesus disse, teléu, em grego é isso, teléu, foi o que ele disse, que significa, está consumado, e morreu. Temos aqui a conhecida doutrina da substituição. Jesus contempla, Jesus derrama graça, Jesus perdoa, Jesus intercede, e naquela cruz, Jesus cumpre toda a missão, e ele está consciente, e depois de contemplar, depois que a natureza está de luto, o cosmos está de luto, de meio-dia a 3 da tarde, houve trevas, tudo escureceu, o sol, tudo se escureceu, virou noite, diz o texto. Ele então, percebendo que havia cumprido toda a sua missão, por mim e por você, ele disse, está consumado. Eu fiz perfeitamente o que era para ser feito. E ele então entregou o Espírito. Aí nós temos aqui a conhecida doutrina da substituição. Alguém tinha que ocupar o lugar do pecador, o meu lugar, o seu lugar. E esse alguém é Jesus, o Cristo de Deus. Temos também a doutrina da redenção. Alguém tinha que nos resgatar da escravidão do pecado, que a lei impunha e nos mostrou que éramos e que somos pecadores. E esse alguém é Jesus, o Cristo de Deus. Ainda temos a doutrina da propiciação aqui revelada. Alguém tinha que aplacar a ira de Deus de maneira satisfatória. Esse alguém é Jesus, o Cristo de Deus. E por fim temos ainda a doutrina da reconciliação. Alguém tinha que nos reconciliar com Deus. E esse alguém é Jesus, o Cristo de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito. Por ser 100% homem e 100% Deus, no seu nascimento e na sua morte. No seu nascimento é um nascimento divino, sobrenatural, sem concepção de homens, é a obra do Espírito de Deus. Mas nasce um homem igual a mim, igual a você, uma criança.
E na sua morte sobrenatural, ninguém tira a sua vida. Ofertaram vinagre para que ele resistisse, mas ele não morreu, ele entregou o seu espírito, concluiu que tudo estava feito e ele entregou, diz o texto. 100% homem, 100% Deus, sacrifício perfeito no nascimento e na morte. Como homem, Ele pode nos substituir, e como Deus, Ele pode nos salvar. Por isso que não há salvação em nenhum outro nome, pois só Ele atende os pré-requisitos de Deus, as exigências para aplacar a ira de Deus e para contemplar todas as doutrinas que citei. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus satisfaz plenamente a exigência do Pai. Nós estamos religados com Deus, em Cristo. Nós estamos religados com Deus. O verso 38 vai dizer que o véu não foi rasgado de baixo a alto. Verso 38. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Se fosse de baixo a alto, teríamos uma obra humana. O homem pegou e rasgou. Não, ele foi rasgado de alto a baixo, demonstrando assim uma obra divina, de cima para baixo. O versículo 29 mostra que nem todos estavam desapercebidos e cegos naquela cena no Calvário, no Gólgota. Espiritualmente, nem todos estavam cegos. Os seus não creram, os judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, as autoridades religiosas, mas um centurião deu glória a Deus. Os sinais foram claros e suficientes para aquele homem. Olha o que está registrado em Lucas, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 44. Lucas 23, 44. Olha o que está registrado. Já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, do meio-dia às 3 da tarde. Pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Nós vemos aqui o luto do cosmo. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou, morreu. Verso 47, quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus dizendo: é verdade, este homem era justo. É verdade, este homem era justo. Mateus não vai relatar igual, mas é muito semelhante. Mateus no capítulo 27, ele vai dizer, assim são os nossos correlatos, importantíssimo para a compreensão de toda a mensagem. Verso 45 ao verso 54, e houve trevas sobre toda a terra desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele está chamando Elias, e logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra se tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Tudo que a natureza gritou, tudo que o cosmo disse, terremotos, trevas, tudo não passou desapercebido. Aquele homem foi sensível pelo Espírito e ele deu glória a Deus e ele reconheceu: este era o Filho de Deus. Este era o Filho de Deus. Olha como
que a natureza se manifestou. Olha como o cosmos se manifestou. Olha esses acontecimentos. Jamais alguém viu algo dessa magnitude. O rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. Eu quero que você guarde no coração o que agora eu vou te falar. Não que quero que você despreze tudo que nós vimos até aqui, não. Mas eu quero que você guarde esse resumo em seu coração. 3 coisas que nós vamos ver agora para encerrarmos, para chegarmos ao nosso encerramento. Primeira coisa, primeira verdade, Jesus é o nosso exemplo máximo de submissão e serviço. Guarde isso. Jesus é o nosso exemplo máximo de submissão e serviço. Não desvie os seus olhos espirituais de Jesus Cristo. Não olhe para mais ninguém. Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nossos pecados. Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso em Mateus 10:22, Hebreus 3:14, Hebreus 10:38 e Apocalipse no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ter a exortação às igrejas e aos servos do Senhor, que vai declarar ao vencedor, ou ao que vencer, aquele que perseverar até o fim. Olha o que diz Mateus capítulo 10. Mateus 10:22. Nós precisamos guardar no coração isso. 10:22. E sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 3:14 vai dizer a mesma coisa. É tremendo também Hebreus 3:14. Como é lindo a declaração de Hebreus 3, verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. E Apocalipse, em Hebreus 10, também 38, vai dizer dessa mesma forma, nessa mesma direção. Hebreus 10, no verso 38, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, minha alma não se agradará dele. E aí nós vamos ter Apocalipse 2, verso 7, verso 11, verso 17, verso 26. Apocalipse no capítulo 3, verso 5, verso 12, verso 21. Vamos ver só um dos versículos de Apocalipse que ele vai dizer, vai declarar ao vencedor ou ao que vencer. Capítulo 2, verso 7. Só para que você observe. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Então nós temos essa declaração intensa, essa declaração repetida. Jesus é o nosso exemplo máximo de submissão e serviço. E ele foi até o fim, ele perseverou, ele chegou no Getsemane, ele gemeu, ele derramou suor de sangue. Mas ele foi até o fim. E quando ele chegou no fim, ele disse: está consumado. O apóstolo Paulo declara: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E os evangelhos e a Bíblia, ela insiste em declarar, em dizer: aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, ao vencedor, ou aquele que não negar, esse receberá a coroa. Esse é vencedor. Então, olhe para Jesus, é o nosso modelo, o nosso exemplo maior. Jesus, e siga os seus passos, como exemplo de submissão e serviço. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, quanto mais nós. Vamos servir com alegria ao Rei e ao Reino. Segunda coisa que eu quero te dizer: Deus nos mostra na crucificação de Jesus Cristo seu amor e sua justiça. Falei antes, mas não detalhei aqui, eu vou detalhar para você. Deus mostra na cruz de Jesus Cristo seu amor e sua justiça. Não é no que nós achamos que é amor.
nem na nossa justiça, mas é na cruz de Jesus Cristo. O amor, por quê? Porque na crucificação de Jesus ele perdoa e salva o pecador. Isaías 53. É na cruz de Jesus que ele perdoa e salva o pecador. Isaías 53, logo no verso 10, vai dizer até o 12: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Na cruz ele fez isso. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Deus mostra o seu amor na crucificação de Jesus e a sua justiça, o seu amor, porque na crucificação ele perdoa e salva o pecador arrependido. E a sua justiça, porque o salário do pecado é a morte. Gênesis 2:17. Gênesis no capítulo 2, no versículo 17. O Senhor disse a Adão: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Se você desobedecer, vai morrer, porque desobediência é pecado. Romanos 6, capítulo 23, muito conhecido de todos nós. Romanos 6, 23, vai dizer isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. É o que nós temos. Porque o salário do pecado é a morte. E só por meio do derramamento de sangue é que há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, diz Hebreus 9, 22, não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22, e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. Então a justiça de Deus também é demonstrada na morte de Jesus na cruz, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus pagou o salário do pecado, pagou o salário não do pecado dele, porque não os tinha, pagou o salário do meu pecado, do seu pecado, porque todos pecaram. E Jesus pagou o salário do pecado na cruz, morrendo na cruz. O salário do pecado é a morte. E só por derramamento de sangue, diz Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui está a justiça de Deus. Na cruz há um grito de João Marcos, dizendo que Deus é amor, mas é justiça. Muitos só querem o amor. Deus é amor, mas é justiça. Ele na cruz perdoa os pecadores, os pecadores arrependidos. Mas na mesma cruz ele pune os pecadores arrogantes. Ou ele pune o pecado dos arrogantes. Marcos 8:34. Está dito. A nossa cruz é o conhecimento é o reconhecimento de que somos pecadores e da obra expiatória de Jesus Cristo. Marcos 8:34 vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a nossa cruz nada mais é do que o reconhecimento de quem somos, pecadores, perdidos. E o reconhecimento da obra expiatória de Jesus na cruz. Essa é a minha, a sua cruz. É simples, é esse reconhecimento. Terceiro e último ponto e aspecto que eu quero que você guarde. Renda-se a Jesus. Não busque pelos seus milagres.
Muitos hoje vivem em busca de milagres e prodígios, enquanto a palavra diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos crer, não ver. Lembra de João? Capítulo 20, verso 24 a 29, o episódio com Dídimo, com Tomé. Ele não creu, senão quando viu. E nós precisamos crer e não ver. E são muitos os que ouviram, viram, experimentaram, comeram um pão da multiplicação, um peixe multiplicado, aproveitaram, usufruíram dos milagres de Jesus, mas não têm a salvação por não serem do Salvador, por não viverem pela fé. E eu finalizo dizendo o seguinte: o rei serviu e deu a sua vida em resgate de muitos. Você faz parte desses muitos? É a minha pergunta. Você quer fazer parte desses muitos? Se você quer, eu vou te ensinar o que você deve fazer para ser parte desses muitos. É simples. Reconheça que é um pecador perdido. E que só em Jesus e em sua obra redentora na cruz há salvação. É só isso. Curve a cabeça. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por todos os que com gozo e alegria estão diante das telas, ouvindo essa mensagem, não a achando curta nem longa, mas se regozijando na tua santa palavra. E eu te agradeço particularmente por todos que nessa hora têm os seus corações aquecidos pelo teu Santo Espírito. Mas eu quero suplicar por aqueles que estão sendo convidados, aqueles que estão nessa hora pensando nas dificuldades que é render-se a Ti, aqueles que estão com medo de fazer essa decisão, aqueles que estão pensando no prazer, Senhor, ajuda-os a perceber e compreender que prazer maior não há nesta terra, nesta vida, do que servir já a Ti aqui e para toda a glória e para todo sempre. Por favor, Senhor, ajuda-os a vencer os seus corações pecaminosos. Ajuda-os a reconhecer que são pecadores. Ajuda-os a reconhecer que há salvação só em Ti. E ajuda-os a decidir aceitar a salvação que o Senhor agora oferta. Por favor, Senhor. Sem a Tua ajuda, nada disso acontecerá. Mas de igual modo, ajuda a Tua igreja que agora ouve a se regozijar e a despertar para um avivamento que o Senhor nos outorgou na cruz e no derramamento do Espírito, para que sejamos uma igreja operosa, viva, vibrante, uma igreja abençoadora. É assim que eu oro nesta hora, pedindo que o Espírito do Senhor continue a trabalhar nos corações, a promover uma obra redentora para o louvor da Tua glória. É assim que oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora a uma mensagem cantada e em seguida nós estamos orando, agradecendo a Deus para, concluindo este culto, louvando a Deus por tudo que Ele fez no dia de hoje. Quero agradecer a sua presença, a sua paciência. Hoje você está no conforto do seu lar e por isso nós ficamos em paz em ter uma mensagem mais longa. Tranquilamente fazemos isso
e porque sabemos que você tem sede da palavra e que ela vai gerar em você vida. Por isso, eu peço que você continue compartilhando. Vamos trabalhar em prol de alcançar o nosso objetivo de 1000 inscritos. Vamos curtir, dar um like aí, curtir a nossa página. E vamos agora adorar a Deus. Vamos fazer isso juntos, porque eu vou fazer nessa hora com você e com os nossos músicos. Vamos então à mensagem cantada. Em seguida, nós estamos nos despedindo, agradecendo a Deus e pedindo pela nova semana, a semana que já se iniciou. Vamos então à mensagem cantada. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, Dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que levaram ali. Mas foi por mim e por ti. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura. Por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que levaram ali. Mas foi por mim e por ti. Amém. Glória a Deus. Essa é a realidade da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, perfeito. E naquela cruz, sobre si, estava o meu e o seu pecado. Vamos orar nesta hora e vamos agradecer por este culto que a Ele prestamos. E vamos agradecer o privilégio que temos de servi-lo e o privilégio que Ele nos concedeu de ouvir esta mensagem no dia de hoje. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua infinita misericórdia, pela tua graça derramada de forma abundante sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, o amor que se revelou na cruz por um rei que serviu e deu a vida para resgatar. Senhor, que possamos hoje não resistir ao teu chamado, não resistir ao teu convite e reconhecer que somos pecadores perdidos e que só em ti
em Cristo Jesus, nós temos salvação e vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por este culto que a Ti prestamos. Muito obrigado porque o nosso coração vibra, se regozija pela bênção de poder cultuar, adorar, exaltar ao único e verdadeiro Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuar te adorando, cultuando e exaltando o nome do Senhor, amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Ajuda-nos a vencer esta nova semana que o Senhor nos presenteia, um dia de cada vez. Invocando o Teu nome, nos curvando diante de Ti, porque é no Teu nome que nós temos vitória. Ajuda-nos a vencer, Senhor, as seduções e apelos do mundo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a resistir o maligno. E nós sabemos que para isso precisamos buscar a Tua face, meditar na Tua palavra, para nos achegar a Ti. Ajuda-nos a vencer as limitações e fraquezas da nossa carne. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, e Te pedimos esta vitória, no nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos grandemente abençoe e guarde durante toda esta semana, no nome de Jesus.